Pode haver um presente tão precioso ou aceitável ao Senhor Jesus Cristo como uma alma ganha para Ele durante o ano? Como uma alma ganha para Ele durante o ano, repito, as palavras dos maiores na história da Igreja de Cristo revelam como o coração os abrasava com este desejo. E vamos citar algumas expressões para que os nossos ouvintes possam também ter essa posição que é própria de uma pessoa que aceita Cristo como Salvador. Temos, em primeiro lugar, um cidadão, não é brasileiro, por nome, Knox. Ele rogava a Deus, era escocês, e ele pedia a Deus simplesmente: dá-me a Escócia ou eu morro. Ele estava pedindo a Deus em oração toda a população da sua terra. E ele estava condicionando: se tu não me deres o povo desta terra para ti, eu não tenho condições de sobreviver. Whitefield implorava: se não me queres dar almas, retira a minha. Disse de Alane, era insaciavelmente desejoso de conversão de almas, e para ele este fim derramava seu coração em oração e pregação. João Bunyan disse: na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. E assim dizia Mateus Henry: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. D. L. Moody tinha um apelido nos seus dias, que ele dizia: prefiro ganhar almas para Cristo a ser um homem rico. Usa-me, Senhor, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, encha com a tua graça. E ele foi cognominado pelos seus contemporâneos como o despovoador do inferno. Que título honroso! Despovoar o inferno é falar de Jesus às criaturas humanas para que elas não vão para esse lugar de tormento. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde fora missionário, dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Hunt, missionário entre os antropófagos nas ilhas de Fiji, no leito da morte orava: Senhor, salva Fiji, era a ilha onde ele estava pregando. Salva este povo, ó Senhor, tem misericórdia de Fiji, salva Fiji. Era essa a sua oração. John Mackenzie, ajoelhado à beira de Losse, clamava: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Ele queria ser missionário em qualquer lugar do mundo, contanto que pudesse estar envolvido na obra de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Brian Hyde, missionário na Índia, suplicava: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Quando aqueles que assistiam à morte de David Stones pensavam que seu espírito já tivesse voado, ele se levantou na cama e clamou: ó Senhor, salva pecadores, salva as dezenas, salva as centenas, salva os milhares, e findou a sua obra na terra. O desejo ardente de sua vida dominava-o até a morte. David Brainerd falava: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me até os confins da terra. Envia-me aos bárbaros habitantes das selvas.
Envia-me para longe de tudo que tem o nome de conforto na terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para o progresso do teu reino. Ele escreveu: lutei pela colheita de almas, multidões de pobres almas, lutei para ganhar cada uma, e isto em muitos lugares. Senti tanta agonia desde o nascer do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor todo o corpo. Mas, ó meu querido Senhor, suou sangue pelas próprias almas na cruz do Calvário. E ele então continuava: eu desejava ter mais compaixão do que o próprio Jesus. Encontrava-se João Welles nas noites mais frias, prostrado no chão, chorando e lutando com o Senhor por seu povo, quando sua esposa implorava que explicasse a razão de sua ânsia. Ele respondia: eu tenho que dar conta de 3.000 almas e não sei como estão. Este sentimento estava presente no coração desses homens líderes de Deus no passado. E indo para a Bíblia, o profeta Jeremias assim se expressou no capítulo 20 do seu livro e versículo 9: se eu disser, não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, há no meu coração um como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou cansado de sofrer e não posso conter-me. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, tornei-me tudo para todos, para de todo e qualquer modo salvar alguns. O sentimento do Filho de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, está escrito por Paulo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O desejo do Pai Celestial, pois assim amou Deus o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. De Ellen Moody conta o seguinte, explicando como Deus o dirigiu a deixar tudo para passar o resto da vida no serviço de ganhar almas. Não perdi a visão de Jesus Cristo desde o primeiro dia em que eu o encontrei na loja em Boston, onde era caixeiro. Porém, durante alguns anos achava que não podia trabalhar para Deus. Ninguém me pediu que fizesse coisa alguma em favor do Evangelho. Quando fui a Chicago, aluguei 5 assentos na igreja e saía e me esforçava para encher os bancos com moços que encontrava nas ruas. Não falava a estes acerca das suas almas. Julgo eu que falar aos pecadores era trabalho dos anciãos. Depois de algum tempo de assim trabalhar, abri uma escola dominical em outra parte da cidade. Para mim, a única coisa era ter o maior número na escola e trabalhava com este alvo. Quando a assistência era menos de 1.000 pessoas, eu ficava perturbado. E quando subia a 1.200 ou 1.500, então me alegrava. Até então ninguém fora convertido, não houve colheita, então Deus me iluminou. Havia na escola uma classe de moças que eram, sem dúvida, as mais vaidosas que eu jamais encontrara. Num domingo o professor estava doente e eu ensinei a classe. Zombaram de mim na minha presença e eu fui tentado a expulsá-las para nunca mais voltarem. E assim ele relata a sua obra de trabalho, de servir a Deus. É um
uma colheita que fiz de pessoas que estão envolvidas no trabalho do serviço de Deus, e nós, brasileiros, temos a nossa responsabilidade pessoal. Podemos não ter uma relação igual do tamanho desses homens estrangeiros, porém podemos fazer o nosso trabalho com humildade e não chegar ao céu com mãos vazias, mas chegar levando o conhecimento de Jesus para pessoas que às vezes vivem no mundo assim indiferentemente, sem uma base para a sua vida espiritual, e nós pregando aqui como fazemos e também dialogando com essas pessoas quando as encontramos como familiares, como conhecidos, vizinhos, damos o parecer a respeito da nossa necessidade de falar de Cristo aos outros e não ir para o céu apenas sozinhos, mas levar pessoas também para servir a Deus como nós servimos. E, mudando de assunto, nós temos aqui essa expressão que encontramos na Bíblia, temor de Deus. Temer a Deus é ter medo de Deus. Nós encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A expressão temer a Deus ouve-se com grande frequência nas igrejas. Pastores e professores da escola dominical estão sempre fazendo referência. Mas, infelizmente, muitos não conseguem compreender verdadeiramente o que ela quer dizer. Quando se ouve a palavra temer, de imediato associamos a palavra medo, receio. A nossa ideia é que devemos ter receio, medo de Deus. No entanto, este é um enfoque errado para a palavra temer. Quando a Bíblia, em algumas dezenas de textos, refere-se a temor de Deus, não está afirmando literalmente que o homem deve estar com medo, cheio de receio em relação a ele, mas que deve haver um sentimento de reverência, respeito ao Senhor. Temer a Deus é, portanto, reverenciar, respeitar o Criador. E este sentimento de reverência, de respeito, é uma prática que deve ser desenvolvida pelos servos do Senhor, por aquela pessoa que está se aproximando dele, não jocosamente em reuniões com colegas usar o nome de Deus levianamente, em brincadeiras, em anedotas maldosas. Todos aqueles que querem viver uma vida santa e repreensível devem observá-las. Esta é uma ordem. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Deuteronômio 13, versículo 4. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel. Salmo 22, versículo 23. De tudo que se tem ouvido, a suma o principal teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, escrito pelo grande sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. É extremamente importante na vida do santo, verdadeiramente indispensável,
e a Bíblia apresenta uma série de textos que versa sobre o tema. Inclusive Salomão, de forma didática, ensina em Provérbios como deve ser o proceder do homem para conhecer o significado de temer a Deus e ainda para alcançá-la. Isso ele o faz em Provérbios, capítulo 2, versículo 3 a 5. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deus é o autor deste sentimento e Ele mesmo colocou nos corações dos seus escolhidos. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem, bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias, capítulo 32, versículos 39 e 40. É uma prática que deve ser desenvolvida no dia a dia. Jamais se deve esquecer que a Ele seja o temor, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Isaías, capítulo 8, versículo 13. Temer, reverenciar ou respeitar ao Senhor implica inicialmente em odiar o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Provérbios capítulo 8, versículo 13. É virar-se contra o pecado, deixando nascer do coração uma sensibilidade ao Espírito Santo, grande o suficiente para dizer não aos apelos da carne e à voz do maligno. Aí está, à luz da Bíblia Sagrada, o que significa temer a Deus. Não é ter medo de Deus, mas viver dentro dos princípios que Deus estabelece para que nós vivamos dentro da sua vontade, e isso implica na nossa felicidade, de modo que é para o nosso bem-estar que assim devemos proceder.